www.funsai.org.br/cage. Sábado Alegria. Realização FUNSAI. Se os noticiários do dia a dia nos colocam em rota de pânico, devemos meditar sobre as palavras do melhor filósofo, psicólogo e sociólogo que já passou pela Terra. São mais de 2000 anos que tal mestrado, na hora do sufoco, nos coloca em rota de esperança. Bom e caro amigo Jesus Cristo, é Natal. Feliz aniversário! Fala galera, eu sou o Dick Batista, apresentador do Conectados Esporte, e desejo a você, ouvinte, um Feliz Natal! Feliz Natal e um ótimo 2016! Estes são os votos da família Conectados e FUNSAI pra você! Rádio Web Conectados. Rádio Conectados. Eu sou Jaqueline e sou conectada. Conectados. All around, the wind blows, we would only hold on to let go.
Começa agora o Vida Ativa. Notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida e bem-estar e benefícios à saúde. Mexa-se, o Vida Ativa está no ar. Apresentação de Márcio Aldecoa. Vida Ativa. Boa tarde, eu sou Márcio Aldecoa e estamos começando mais um Vida Ativa. Hoje, segunda-feira, um dia muito triste para os nossos co-irmãos são paulinos, porque passou um caminhão por cima do São Paulo! Sim, você que está conosco, boa tarde, esse é mais um Vida Ativa e hoje nós vamos fazer 6 programas em um, ou vamos fazer 6 minutos de silêncio, não sei ainda, mas hoje teremos aqui falando sério agora, boa tarde ouvinte, vamos aqui conversar hoje com Marcos Uzunian e nosso Mardey Soares, vamos falar sobre a Liga Brasileira das Escolas de Futebol, entre outros assuntos aí envolvendo educação física e movimento. Vai ser um bom bate-papo e não podemos deixar de dizer que nós teremos hoje o nosso Info Saúde com o nosso amigo Tristonho Raoni Pacheco. Ele vai fazer um minuto de silêncio hoje no próximo bloco. Mas fique conosco porque o Coringão é hexa. Até já. Você está ouvindo Vida Ativa com Márcio Aldecoa. Mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão. Dia e noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão. Dia e noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Lá, lá, ia, lá, ia. 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 A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão. Dia e noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Você passa, eu paro. Você faz, eu falo. Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem. Não sei, mas sinto uma força que embala tudo. Falo por ouvir o mundo, tudo diferente de um jeito bate. Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade. Metade inteira chora de felicidade. A qualquer distância o outro te alcança. Erudito som de batidão. Dia e noite céu de pé no chão. O detalhe que o coração atenta. Lá, lá, ia, lá, ia. 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 Lá, lá, ia,
Voltamos com o Vida Ativa, com o Márcio Aldecoa. Mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Nós estamos de volta com o programa Vida Ativa e antes de ir para o bloco InfoSaúde, eu queria deixar um registro aqui. Agora, nós sempre brincamos muito, falamos sempre de vida ativa, o papo é sempre descontraído, mas eu acabo de ler uma coisa aqui no Facebook e eu queria deixar registrado, que é uma coisa que a gente vem ouvindo aí durante a semana do acidente que aconteceu lá na região de Mariana, né? E algumas coisas que todo mundo já comentou, né? E eu queria deixar registrado aqui no nosso programa, que é a frase de um pescador do Rio Doce, meu caro amigo Raoni e demais convidados. E a frase diz assim: se o pescador for pego pela polícia no Rio Doce, pescando na época de Piracema, o pescador é preso sem fiança. E quem mata tudo no rio, o que vai acontecer? Pois é, essa é uma resposta que acho que não só esse pescador, mas como todos nós, cidadãos brasileiros, não é? E que pagamos nosso imposto, a gente queria muito saber qual é essa resposta, mas é claro que a gente não vai ter resposta para essa pergunta, infelizmente, né? Porque a resposta todo mundo sabe qual seria a resposta mais coerente e mais justa, mas no nosso Brasilzão a gente sabe também qual que vai ser a resposta. Enfim, eu queria deixar aí registrado, né? Essa frase de um pescador lá do Vale do Rio Doce, que curiosamente a empresa também chama-se Vale do Rio Doce, que agora não tem mais rio, né? Então acho que não tem mais nem empresa, né? Mas vamos lá, hoje um programa diferente. Nós temos aqui 2 convidados, temos também no nosso bloco InfoSaúde, que nós vamos chamar aqui o nosso Raoni, que está com um grande lenço de 3 cores hoje, que chorou muito aí durante a noite. Não é, Raoni? Boa tarde, meu amigo, como está? Tô bem, né, Marcião? Coração, tudo certo? Tudo certo, eu acho que tudo é merecimento na vida, né, Marcião? São Paulo ontem mais do que mereceu. Né? Mais do que mereceu. Eu sou um São Paulino realista, essa é a grande verdade, entendeu, Márcio Aldecoa? Então, boa tarde aí ao Marcos União, boa tarde ao Marden Soares, que está aqui conosco também para participar do programa. Eu acho que ontem foi... Nosso assunto hoje aqui vai ser o futebol, né, como aprendizado para as crianças. Se o pai que assistiu ontem com o filho teve a oportunidade de mostrar algo pro seu filho, foi a questão do merecimento. Eu acho que foi o merecimento mais claro possível. O São Paulo merecia, né? O São Paulo merecia o que aconteceu ontem. Essa é a grande verdade. Foi pouco, viu, Márcio? Eu concordo. Porque para fazer um traço aqui, a gente na vida a gente merece tudo com esforço, né? Com dedicação e organização. São Paulo é o clube desorganizado que ainda realça os seus valores. O presente não é assim, e quando você tem um trabalho muito ruim, o resultado tem que ser ruim. Por isso que eu entro numa discussão que divido opiniões, que eu acho que o São Paulo não deve nem ir à Taça Libertadores da América, porque seria tapar o sol com a peneira. Eu concordo com você. Existem clubes que fizeram alguns esforços aí, como a Ponte Preta, por exemplo, o Sport Recife, que na minha opinião foram prejudicados em algumas partidas que poderiam figurar entre os 4 melhores para ir para a Libertadores. O próprio Santos, que eu acho que vai pela Copa do Brasil, poderia figurar entre os 4 também. O São Paulo não, porque o São Paulo não fez por onde merecer em toda a sua organização. Mas eu acho que desculpa te cortar aí, mas tanto a Ponte Preta quanto o Sport Recife, eles tiveram o mesmo problema. Sim. Né? Que foi os técnicos dos 2 times irem para 2 tricolores, né? Isso, e saíram por causa do lado financeiro. Infelizmente, clubes desse calibre não tem tanto calibre assim para competir. Pois mas será que não, né? Porque eu acho que vale a pena a gente começar a pensar nisso. Isso, na verdade, aí a gente vai entrar numa seara que são as divisões de verbas, até de televisão para clubes menores, que não tem a capacidade de pagar acima de 100 mil para os seus treinadores. E aí vem um clube como o São Paulo, tira o Doriva por um salário de 100 mil. E olhe lá, da Ponte Preta, onde ele ganhava apenas, entre aspas, 50 mil, 60 mil, que já é uma coisa muito questionável. Então eu acho assim, pro torcedor de São Paulo não ficar chateado, não vou nem falar ficar chateado, que você tem que ficar chateado numa situação dessa, mas assim, merece. Se a gente, como torcedor, quem gosta de futebol, não fizer uma reflexão, como o Corinthians fez quando caiu, como o Palmeiras está tentando fazer e ainda acho que está errado o esquema do Palmeiras, como o Santos fez agora, o Santos prioriza sua linha de raciocínio, que é priorizar a base, apostar nesse com alguns pilares.
né? O time tem que adotar essa linha. O Santos vai por essa linha, por isso que eu admiro o trabalho do Santos. Ele não dá o passo maior que a perna. Não necessita. O Robinho quer ganhar 1 milhão, a gente não consegue pagar, vai embora, a gente traz o Marquinhos Gabriel e a gente sobe 2 meninos da base, né? O remédio que eles usam lá, eu não sei, mas eles descobrem garoto na praia como a gente toma água. Se o São Paulo tiver que fazer um trabalho desse e tiver que poupar algumas celebridades e apostar nas suas categorias de base, que aposte. Que seja um trabalho coeso. Então ontem foi 6 com méritos ao Corinthians, com méritos ao São Paulo. Se existe um mérito negativo, pode dizer que esse existiu ontem, né? Não vou usar nem demérito, porque isso foi um mérito. O São Paulo buscou aquilo. Então se ele buscou, ele tomou, não é mesmo? E a entrevista do Carlinhos, né, dizendo que isso acontece, mas vem acontecendo desde o começo do ano. Isso, o Carlinhos eu considero... Isso acontece, tá certo. O Carlinhos é o único jogador em atividade que estava recebendo pela Caixa, porque de 100 jogos no ano ele jogou em 6, então alguma coisa tem. Ou ele teve lesão por esforço repetitivo. E você brilhantemente, como comentou, citou a palavra mérito, mérito tem 6 letras, né? É verdade. E assim, torcedor São Paulino, preocupe-se com o futuro, porque eu acho que tende a ser muito pior. Márcio Aldeco, mas o meu Juventus tá aí, tá voltando o Natan, anunciado hoje. Natan voltou, pode passar o troféu. Natan voltou. Não vi Pelé, mas vi Natan. Aí sim. Vamos às notícias aí? Vamos lá. Quero que todos participem aí. A principal notícia que foi destaque no portal Educação Física, cujo portal também tem o nosso amigo Márcio Aldecoa como um dos blogueiros. Vamos à principal notícia divulgada na editoria de Saúde e Bem-Estar. Acho que poucas pessoas fazem isso, hein? Vamos lá, ó. Entenda por que é fundamental fazer pausas no trabalho, hein? Estudos recentes mostram que as pessoas que se divertem ou distraem uma vez de hora em hora têm um melhor desempenho no trabalho, melhor do que as pessoas que não fazem nenhuma pausa. Olha só que interessante, hein, Márcio Adecoa? Ficar horas e horas trabalhando sem se levantar da cadeira não é garantia de mais produtividade. Com tanto trabalho que tem para fazer, acaba ficando horas e horas a fio sem parar e mesmo assim parece que as coisas não avançam. É isso mesmo, isso é um sinal de que não está fazendo pausas, ou seja, você não está parando para pensar em você mesmo, ou não está fazendo de forma eficiente no caso. O seu corpo e a sua mente precisam de pausas para que consiga voltar com força ao trabalho. Vamos a algumas dicas desse portal aí? Olha só o que eles fazem. Primeiro ponto para a discussão de vocês. Fazer uma pausa de hora em hora aumenta a produtividade no trabalho. Estudos recentes mostram que as pessoas que se divertem ou distraem uma vez de hora em hora têm um melhor desempenho no trabalho, melhor do que pessoas que não fazem nenhuma pausa. Os nossos cérebros ficam um pouco adormecidos e se estiverem muito tempo em constante estimulação e nós tornamos incapazes de continuar a tratar a tarefa como importante. Fazer uma pausa vai dar energia a um novo propósito para voltar a pegar na tarefa que você estava desenvolvendo. A gente trabalha com ginástica laboral, né? E ginástica laboral é atividade física no local de trabalho. Então a gente chama também a ginástica laboral desta pausa ativa, né? Ou seja, é uma pausa que você faz ao longo aí da sua jornada de trabalho e que você aproveita também para fazer alguns exercícios de alongamento. Não só de alongamento, também outras atividades. Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo com essa pausa e sem dúvida nenhuma ela é extremamente benéfica pro funcionário. O maior problema, meu amigo Raoni, eu queria passar aqui pro Martin e pro Marco falarem também, é que a gente tem um problema muitas vezes de interpretação do que é pausa, né? A pessoa imagina que a pausa, você trabalhou 1 hora, a pausa é de meia hora, né? Então a gente pode ficar aí meia hora sem fazer nada e tal, e não é isso, né? Então infelizmente, a gente tem um problema sério no Brasil, e eu falo no Brasil porque eu nunca saí daqui e eu conheço pouquíssimo, né, dos outros países, até porque nunca fui para outros países. Mas a gente trabalha já com empresa há 16 anos e a gente percebe muito isso, né, que hoje as pessoas não querem um trabalho, elas querem um emprego, né? E isso é muito prejudicial a todo mundo, inclusive a elas, embora elas ainda não saibam, né? Porque quando a pessoa não quer um trabalho, quer um emprego, na minha opinião, ela não vê a hora de acabar, né? Se ela entra das 8 às 6, ela não vê a hora de chegar às 6. Então, quer dizer, ela se desgasta muito mais do que aquela que tem prazer em trabalhar, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa pausa, quando ela é bem administrada, tanto
pelo empregador como por empregado, sem dúvida traz benefícios muito grandes, não só da ordem de produtividade, mas também de saúde. Agora com a palavra aí o Marcão e o Marden, obrigado pela presença e vamos fazer um grande programa se Deus quiser. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Conectados, Marden, Raoni e Márcio. Meus sinceros sentimentos aos munícipes de Mariana, Minas Gerais. Bom, matéria interessante, viu, Rony? Haja vista que não é por acaso que as aulas na educação básica duram 50 minutos. Elas têm pausas a cada 50 minutos para que os alunos, para que os membros discentes possam se recuperar essa energia cerebral que você comentou e retomar as outras aulas de geografia, matemática e afins com mais, eu diria, atenção. E eu creio que sim, né? Esse desgaste, esse estresse emocional afeta o físico também, né? E essas pausas são deveras adequadas. Não sei o que o Marden Soares tem a dizer sobre isso, mas a minha humilde opinião é essa. Boa tarde, Raoni. Boa tarde, amigos ouvintes. Nós estamos aqui na dupla MMM, né? No trio, né? No trio MMM. Com certeza. Então, eu vou falar pelo lado do profissional. Porque eu tenho a minha atividade durante o dia na parte de escritório, na parte interna da Liga Brasileira das Escolas de Futebol, e à noite tem a parte da arbitragem. Eu cuido da parte da arbitragem, atuo também na arbitragem. Atuando na parte do escritório, eu percebi realmente isso. O tempo que eu dedicava muito ao trabalho, sem as pausas necessárias, fazer o almoço num horário adequado, parar para um café, parar para um alongamento, eu passei a sentir dores no corpo, dor de cabeça, dores na vista, e a partir do momento que eu comecei a me reeducar para poder seguir nessa toada do meu trabalho, eu percebi que a minha produtividade aumentou. O fato de parar para fazer um alongamento, parar para dar uma volta, simplesmente na própria rua, olhar um pouco da paisagem, da vida, melhorou muito a minha produtividade. E eu conheço assim, alguns executivos também que também me comentam essa forma, né? Muitas empresas não se preocupam, elas vão só colocando trabalho, reuniões e mais reuniões, e a parte física e psicomotora do profissional ela não é trabalhada. E os profissionais que eu conheço sentem muito essa falta desse período aí de paralisação para melhorar a sua produtividade. Legal, sabe que, né, o Marden tocou num ponto de reuniões, né? Todos nós aqui já tivemos esse convívio com empresa, né? E ainda temos. E o que a gente percebe assim, que hoje em dia, na empresa, para alguns funcionários, né, independente do escalão, você falar que está participando de uma reunião é status. Não, eu tive uma reunião, ou eu saí de uma reunião, fui para outra. E a minha pergunta é assim, o que você produziu nesse dia? Nada, porque você ficou na reunião, você vai conversar de futebol, então, e todos nós já participamos de reunião de empresa, a gente sabe que é realmente assim, numa reunião de 1h30, por exemplo, você fica lá pelo menos 30 minutos, 20 minutos jogando conversa fora. Sim. Né? E então, quer dizer, essa parte realmente de produtividade, né, deixa-se de lado, na verdade, numa reunião. Infelizmente é assim, né? E não é crítica a nenhum sistema de certificação ou nenhum sistema de qualidade, né, de qualidade de produto, ou de alguma ISO, mas todas as vezes que a gente teve esse contato em reuniões, é isso que acontece. A gente fica esperando o gerente da produção chegar, porque ele está resolvendo o problema na produção, e aí ele está trabalhando, né? Então você marca para um lado, o cara atrasa porque ele está realmente trabalhando e todo mundo fica esperando. Então assim, essa parte realmente, eu acho que o Brasil hoje vive, infelizmente, um problema de estrutura muito grande, né? A gente tem muita coisa que é feita e pouco divulgada, mas a gente tem muita coisa que não é feita e é muito divulgada. Ou que é mal feita, né? Ou que é mal feita, exatamente. Então, assim, a gente remir o tempo, né? A gente aproveitar o tempo, né? E
fazer essa pausa não deixa de ser um aproveitamento do tempo. Isso que a gente precisa passar para a empresa, e a empresa precisa realmente comprar essa ideia. Diminuir reunião que a gente não fala nada, que fica falando só de besteira e tomando cafezinho, né, e investir naquilo que realmente dá resultado. Certo aí, Marcião, tá certo. Então é isso. Essa foi a única notícia, porque nós temos um segundo bloco bem extenso com os convidados aí. Então, passo a bola pra vocês aí, chame mais um bloco musical. Na volta, espaço inteiro de vocês. Temos um santista, temos juventinos, não vou falar outro nome não, que eu estudei. Essa é a grande verdade, entendeu? Mas é isso, tá certo? Então, é contigo aí, Marcião. Falou, Rony, obrigado. E né, você vai receber aí um lenço não tricolor, você vai receber um lenço alvinegro agora, que tenho certeza que não vai ser para chorar de tristeza, não é, meu Exatamente. Meus sentimentos a você, Rony Pacheco. Lembrando que eu tenho o poder de cortar o microfone. Um abraço, Rony, obrigado. Esse foi o nosso bloco Info Saúde. Daqui a pouco estamos voltando com mais Vida Ativa para você. Você está ouvindo Vida Ativa com Márcio Aldecoa. Mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Só falta te querer, te ganhar e te perder. Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura. Deixa ser pelo coração. Se é loucura, então melhor não ter razão. Ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura. Deixa ser pelo coração. Se é loucura, então melhor nem ter razão.
Voltamos com o Vida Ativa, com o Márcio Aldecoa. Mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Estamos de volta com o Vida Ativa e vamos direto para o nosso segundo bloco falando de futebol na infância. Se você tem uma criança e gosta de futebol, não a deixe torcer para o São Paulo, hein? Opa, brincadeira à parte aqui, mas mais uma vez, obrigado aí pela participação do nosso amigo Marco Uzunian, professor de Educação Física, e estamos conhecendo hoje aqui o Marden Soares, presidente da LibraF. LibraF é a Liga Brasileira das Escolas de Futebol. Bom, boa tarde, Marcão, boa tarde, Marden, obrigado pela participação e fiquem à vontade em nosso programa. Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigadão, Márcio, boa tarde. Legal. Bom, vamos direto aqui à nossa primeira pergunta. E eu vou fazer a pergunta aqui, os dois podem participar e nós vamos bater papo aqui sobre futebol na infância, que aliás é um assunto bem legal, bem legal. Bom, primeira pergunta, eu queria saber de vocês dois. A prática do futebol em si, na opinião de vocês, prática da futebol nas escolas de futebol. A gente está sendo aqui, não vamos para aula de educação física por enquanto, escolinha de futebol. É positivo para as crianças? Sim ou não, Marcão? Ou Marden? Fica à vontade. Sim, eu acho muito positivo pela convivência social, pela integração com outros tipos até de nível social, né? Sim. Eu acho muito importante, sim. Na prática esportiva também, melhora muito a coordenação motora da criança. Eu acho de grande valia, sim. Legal. Fala, Marcão. Eu concordo com o Marden, eu entendo que as capacidades coordenativas em escolas regulares contribuem, em escolas específicas como as de futebol também contribuem. O problema, e isso me preocupa também, é com a especialização precoce. Isso deve ser visto com mais cautela. Tem um exemplo muito clássico que eu ouvi na minha graduação pelo professor Biratan Silva Alves em relação à natação, né? A criança que começa a nadar cedo e depois vira um atleta, ela se cansa de ver água e azulejo a vida inteira, né? Então eu entendo que essa especificidade é brilhante, ela é importante até para a interação social, como o Marden bem citou, mas eu creio que a educação física escolar, ela pode permear essa especificidade com outros esportes para que o leque motor, para que o acervo motor aumente e que essa criança, quando e se virar profissional, tenha um acervo muito melhor para resolução de problemas frente às partidas, seja ela de futebol, voleibol, basquete, que seja, no caso é futebol, dentre outras variáveis acerca das habilidades e capacidades motoras. Eu concordo com vocês e eu tenho a seguinte opinião sobre a escola de futebol, escolinha de futebol. Escolinha de futebol, o próprio nome diz, a gente está ensinando e trabalhando, como vocês me disseram, com qualidade motora, com habilidade motora, né, com sociabilização, sem dúvida nenhuma. E para mim, escolinha de futebol, assim como escolinha de qualquer outra modalidade esportiva, joga todo mundo. Joga o alto, joga o baixo, joga o gordo, joga o magro, né? Então joga todo mundo, né? O que a gente percebe, e aí eu queria a opinião de vocês, é que isso não acontece muito. A gente percebe assim que existe já uma certa exclusão de alguns garotos. Pelo menos eu confesso, tive uma experiência há alguns anos atrás, eu não sei como está hoje, mas na experiência que eu tive, eu percebia isso, né, que havia um pouco dessa exclusão. Eu queria ouvir de vocês se isso ainda está acontecendo. Vai lá, Marcos. Olha, eu como organizador de competições de categorias de base para escolas de futebol, a gente realmente tem uma certa diferença. Claro que para uma competição são escolhidos os melhores. Com certeza. Né, os que se destacam mais nos treinamentos, os que mostram mais habilidade, né? Embora a gente procura, no nosso trabalho junto às escolas de futebol, fazer campeonatos intermediários para aquele que tem um pouquinho menos de qualidade técnica, ele possa também ser aproveitado. Seria como se fosse uma série A e uma série B? Isso, exatamente. Legal. Exatamente. O objetivo é esse, para que ele mais gordinho possa participar. Então nós temos aí normalmente 2 competições por semestre para poder agregar esse tipo de inclusão, né, desses menos favorecidos tecnicamente. Mas o que a gente, até uma coisa que o Marcão falou, eu acho muito interessante, realmente é a cobrança prematura
dos jovens. Eu vejo muita cobrança, tanto de pais quanto de professores, em alguns casos uma cobrança muito grande, muito forte. Eu acho que até em virtude do que a televisão mostra no futebol. Sim. O que a mídia mostra no futebol e aquela ilusão de que a criança ela tem que ser um jogador de futebol. Então isso acaba nutrindo aí uma certa pressão aos nossos jovens que deixam de ser crianças para poder entrar nesse meio esportivo através do futebol. Pode falar, Marcão. Bom, o Marden tem sido brilhante nas explanações e complementando o que ele havia comentado, isso é importante ser analisado, né? O futebol competitivo, ele infelizmente exclui. Sim. Essas escolas de futebol, quando recrutam jogadores para disputar campeonato, seja ele de bairro ou não, elas, de certa forma, excluem. E pegando um gancho da nossa conversa em off, Raoni e eu, é importante que se diga que nessas horas a sinceridade de quem comanda as aulas deve ser posta em prática, né? Então você chega para aquele garoto que gosta de futebol e é habilidoso e diz, olha, vou recrutá-lo para jogar determinado campeonato. Mas você também deve respeitar aquele que ama o futebol e que o pai está lá custeando a escolinha e dizer a ele, olha, você não tem tanta habilidade assim, mas não vou excluí-lo dos campeonatos. Embora isso já seja uma exclusão, deixar o menino na Série B, vamos dizer assim, mas de certa forma você o trata com mais respeito. Olha, você vai pra lá nesse campeonato menos, eu diria, técnico, até você ganhar mais campo, mais habilidades motoras, para que você se divirta. Na educação física escolar isso não acontece, isso não deve acontecer jamais, né? O gordinho, o desengonçadinho e o craque devem fazer parte do mesmo contexto. Mas infelizmente, sendo sincero aqui, o esporte de competição, ele exclui, não tem como fugir disso, né? Eu concordo com vocês plenamente e eu tenho a seguinte opinião. A gente está falando de futebol, especificamente aqui. Então você tem a modalidade de futebol, você tem as equipes de futebol. E aí você tem a aula de educação física. E nesse meio você tem a escolinha de futebol, né? Então, se você é bom o suficiente, né, para jogar o futebol, você tem que, na minha opinião, ir para equipe de futebol, não na escola de futebol. Então, eu concordo que deva realmente existir campeonato de escola de futebol. Mas como o Marden bem colocou aqui, o preparo do profissional que está trabalhando na escola de futebol, ele tem que ser melhor, porque ele tem que entender que ele não é técnico, ele é um professor de educação física, né? Então talvez aí esteja o X da questão, né? Que ele tem que entender, né, o que está acontecendo, porque se ele tiver essa mentalidade, na minha opinião, competitiva, porque o pai sem dúvida nenhuma vai ter, a gente já viu aqui, nós, né, já presenciamos várias e várias vezes aquele pai maluco, louco no alambrado, xingando o juiz, xingando o filho, xingando o professor, xingando todo mundo, porque o filho dele ou está jogando ou porque não está jogando, né? Então, assim, o problema, eu creio que passa por essa conscientização, né, do que realmente a escola de futebol ela está se propondo a fazer. Até porque, Márcio, pegando outro gancho brilhante seu, nem sempre a criança que está na escolinha de futebol, ela quer ser jogador de futebol. Às Exatamente. vezes, o pai e a mãe o colocam para que ele perca peso, para que ele tenha uma qualidade de vida. Ele vê o futsal, o futebol, seja lá qual esporte for, como uma ferramenta relacionada à atividade física para a melhoria da qualidade de vida, para redução e alteração da composição corporal. E por aí vai. Ou seja, nem sempre o menino tá lá porque ele quer ser o Ronaldinho Gaúcho ou o Neymar. Sim. O cara quer perder peso, quer curtir, ele ama futebol. Sim. Esse menino tem que ser visto com outros olhos. Exatamente. Legal, nós estamos aqui falando com o Marcos União, professor de Educação Física, e o Marden Soares, que é presidente da LibraF, Liga Brasileira das Escolas de Futebol. Eu não vou entrar nesse assunto, o que o pai pode prejudicar, porque na minha visão a maioria deles prejudicam. Não, vamos falar, mas eu já dei minha opinião aqui, né? Na minha opinião, os pais muitas vezes mais prejudicam do que ajudam. Eu queria ouvir vocês, o que, né, Marden, da sua experiência, que é quase que diária aí, né, com pais nas escolas de futebol. O que você pode falar aí dessa relação pai, filho e escola de futebol? Ô Márcio, se me permite, eu gostaria só de retornar um pouquinho para esclarecer com relação às competições. Na verdade, não são a competição de nível A e nível B. Sim. Na verdade, são
faixas etárias. Legal. Então nós fazemos competições de ano par e ano ímpar. Legal. O que dá um equilíbrio, Sim, né, sim. na idade do garoto, para que todos possam desempenhar de forma igual Legal, aí legal. dentro das competições. Se bem que eu também não seria contra ter Série A e Série B, né? Porque eu não sou contra, não. Eu acho que, assim, desde que bem colocado para as crianças e que tenha a criança que hoje ela pode voltar a ser B e vice-versa, eu acho que seria até um caráter motivacional dentro da própria escolinha, mas isso é um outro assunto. O que a gente na verdade faz, a primeira fase geralmente das competições, elas são de nível normais, competitivos. Na segunda fase que a gente distribui os mais fortes na série ouro, série prata e série bronze, para poder dar como é que se diz? Níveis iguais. Até porque competição vai sempre existir, né? A gente hoje vive muito esse negócio de querer preservar, né, ou a criança ou preservar o adulto. Sempre vai ter competição. Na minha visão é assim, não dá pra você, eu vou beneficiar, eu vou favorecer, eu vou dar uma cota pra cá, cota pra lá, por causa dessa deficiência. Sempre vai ter isso, né? O mundo, infelizmente, vive essa competição. O mundo jaz na competição, né? Infelizmente. Então, assim, você, na minha visão, você dá cota, né, e tentar colocar um pano, né, para esconder isso, você está prestando um desserviço. Você tem que realmente preparar a criança, né, o jovem, o máximo possível, na minha visão. E se a gente está falando de futebol aqui, eu tenho que chegar pro cara, pegar o gordinho e falar assim: olha, é o seguinte, você tem que realmente se preparar mais, né? Neymar existe um só. Agora, quantos carregadores de piano tem? Você vai me falar que o Elias, numa escolinha, ele talvez se destacaria? Ele se destaca hoje, mas é o que os caras falam, é um dos que mais correm, né? Então, ali teve muito mais transpiração do que inspiração, com certeza. E na vida é assim. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar realmente esse espaço, né, e essas deficiências das pessoas e tornar isso sim algo para que ela ficasse mais motivada a participar da vida dela, ela crescer na vida como um todo. Eu procuro até, nas possibilidades que eu tenho junto às escolas, de colocar um posicionamento que existe muito mais além das 4 linhas. Porque dentro do esporte, nós temos aí grandes jornalistas, temos aí grandes fisioterapeutas, grandes profissionais de educação física, enfim, são N profissões, fatores que nós temos aí dentro do esporte, do futebol, que a gente pode agregar aí, até para a criança ir convivendo com isso. Sim, com certeza. E dentro disso, o que vocês acham? Os pais mais ajudam ou atrapalham no jogo? Olha, eu acredito que mais atrapalham. Mais atrapalham. Por quê? Eu concordo. Eu também. Porque, justamente porque a gente falou, aquela coisa da mídia, meu filho tem que ser jogador de futebol. E o pai, ele não respeita a coordenação do companheiro de equipe do seu filho, ele não respeita a dificuldade que de repente o companheiro de equipe tem. Então tem que ser tudo com o filho dele, tem que passar pro filho dele. Uma substituição que o professor faz não está correta. Ele quer ser o treinador do filho dele. Então, assim, o filho muitas vezes joga olhando pro pai. E isso é uma outra situação que eu vejo muito gritante. Quando o filho tem mais qualidade, aí é mais agravante ainda. Por quê? O pai leva o filho para jogar em 10 times no mesmo dia. A expectativa é maior ainda. Né? Exatamente. E ele não percebe que ele está cansando fisicamente o filho dele. O filho dele joga no clube A, no time A, das 8 às 10, das 10 ao meio-dia vai jogar em outro. Não dá uma alimentação adequada para a criança. Então, esse é um grande agravante que eu acho. Olha, realmente o Marlon está deveras feliz hoje nas colocações, viu? E eu queria complementar com uma informação que outrora eu já havia comentado aqui, a respeito daquele pai que submeteu seu filho a voltas por um parque público. Eu tinha citado para você esse exemplo. E o professor que nos treinava citou: meu senhor, o senhor está acabando com o joelho do seu filho. Haja vista que seu filho é um goleiro. Ele não tem necessidade de transitar pelo parque por voltas e voltas. Ele olhou para o nosso treinador e disse: professor, meu filho vai ser um goleiro profissional, quem o treina sou eu, o senhor cuide dos treinos globais que eu cuido do treino específico.
E o problema do pai, quando a gente cita pai, a gente não se refere ao órgão sexual masculino. As mães, muitas vezes, são piores, porque um exemplo meu vivido quando jogava futsal ainda pequeno, eu, em determinado momento do jogo, numa pausa estratégica do professor para hidratação, uma das mães dos alunos chegou para mim e falou: olha, eu acho que você deveria tocar mais a bola pro meu filho. E eu sempre muito crítico, desde pequeno, a questionei. Falei, mas por quê? Eu tô tentando tocar pra todo mundo, mas às vezes a bola não chega no seu filho. E ela, muito firme, disse, meu filho vai ter condições de ganhar o jogo pra vocês. Agora, que certeza ela tinha disso, eu também não sei dizer. Mas ela realmente me questionou em relação a isso. Pois é. É isso aí, nós estamos aqui com o Marco Zunian e com o Marden. Vamos lá para a próxima pergunta. E a relação da criança com o ídolo? O ídolo, né, no futebol, no caso. Na opinião de vocês, o quanto que esse ídolo influencia e se influencia negativamente ou positivamente? Olha, eu acredito que influencia positivamente, né? Quando esse ídolo tem um comportamento adequado, né? Haja vista recentemente o Falcão, né? Que lançou uma cusparada no torcedor da equipe adversária. Carreira, né, cara? Então você imagina, ele que é seguido, né, por verdade, milhões de crianças, né? Verdade. Mostrar esse exemplo realmente aí atrapalha essa questão de relação ídolo-criança, né? Sim. Mas eu acredito que de forma geral, o ídolo ele ajuda, estimula a criança a ter uma linha de raciocínio, uma linha de objetivos. Olha, eu também concordo, eu creio que o ídolo mais ajuda do que atrapalha, mas é complicado isso, a gente viajar um pouco pela psicologia do esporte, porque da mesma forma que a criança vê os dribles mágicos do Falcão, talvez se um dia ela se destemperar, sei lá, eu resolver cuspir no amigo do lado, ela vai falar, mas o Falcão também cospe. Sim. Então, isso é muito ruim. E o que me preocupa é o aspecto midiático dessas coisas, né? Por exemplo, quando a criança perturba a mãe, que muitas vezes não tem um salário adequado para dar o que o filho pede, a chuteira do Neymar, ele quer ser o Neymar. Ele quer ter uma parte do Neymar em si para que ele produza um drible ou outro e tal. E outra coisa bem interessante, que influencia bastante, não é só a idade, não. Adultos passam por isso também. Na minha graduação tem um exemplo clássico que eu gostaria de citar sobre uma sunga de natação, uma sunga simples, onde nós havíamos comprado para as aulas, e um dos meus colegas de graduação falou, olha, eu vou comprar aquela sunga com aquela virgulinha, que eu não vou citar o nome, a sunga da virgulinha, porque o Ian Thorpe usa. Mas você não vai dar pernada e braçada igual o Ian Thorpe. Por que você tem que comprar a sunga dele? Compra uma que sirva para aula, né? Então acho que influencia muito, sim, mais positivamente, mas tem as suas negatividades envolvidas. Ok. Em relação aos jogos, às vezes uma criança não está jogando muito bem, mas ela quer fazer aula de futebol. Como que deve agir o professor nesse caso para evitar que essa criança, ou seja, o cara não é muito bom, né? A criança é meio ruinzinha, ela é meio perna de pau, mas ela quer fazer aula de futebol. Estou fazendo aula de futebol aqui. Qual que na opinião de vocês deveria ser ou deve ser a postura desse professor recebendo essa criança? Olha, Márcio, pegando o gancho que você falou há alguns minutos atrás, com relação aos carregadores de piano. Então, assim, o professor ele precisa estar muito bem preparado para poder trabalhar essa criança, tanto psicologicamente quanto taticamente. Taticamente, eu digo assim, que até exige da criança esse tipo de coisa, mas ele pode preparar, não em dia de jogos, na semana, a forma da criança se posicionar, parar um treino, que eu vejo muito pouco o professor parar um treino para poder modificar a postura ou acaba parando e interagindo com a criança de maneira negativa, chamando a atenção em público de maneira brusca até, né? Acaba, ao invés de entusiasmar, de motivar a criança, acaba inibindo a criança não desenvolve o que realmente poderia estar executando. Mas eu acredito que o professor bem preparado, ele consegue muitas vezes mostrar qualidades na criança que ela pode desenvolver em todos os aspectos. É por aí também, né? Eu entendo que essa criança deve ser recebida da melhor maneira possível na escolinha. Haja vista que não se sabe se ela virará um atleta no futuro ou não. E, de novo, talvez essa criança esteja lá para alterar a sua composição corporal, perder peso, fazer amigos.
por que é que a senhora está colocando o seu filho na minha escolinha de futebol? Porque meu filho é muito calado, ele passa a tarde toda no WhatsApp e no Facebook e não tem amigos. Então, essa escolinha pode ser um fator de interação social, né? Embora ele não seja lá um expert no futsal ou no futebol, que seja, ele precisa de alguma forma ter em si despertada alguma capacidade física, motora, que o professor de educação física, e aí eu cobro sim da nossa área, deve olhar com mais cautela, deve detectar alguma coisa boa. Não é possível que uma criança não tenha nada de bom para oferecer e para ser alvo de chacotas e de bullying dentro de uma aula. Já vi que é função nossa, sim, fazer de tudo para que essa criança sinta-se inserida no contexto do futebol. Vocês acham que os profissionais, os professores de educação física estão bem preparados para trabalhar com as crianças nas escolinhas de futebol? Olha, nós temos aí, conheço muitos grandes profissionais, pessoas que se dedicam, estudam, não ficam somente comprimidas às aulas normais, elas se preparam de maneira didática, de maneira interativa, buscando informações, fazendo cursos, como eu falei, para poder melhorar toda a parte física e motora de uma criança. Então, eu conheço muitos profissionais muito bem preparados. Agora existe o que eu chamo dos come-dorme, né? Aquele que você falou lá no começo, lá que as pessoas que buscam trabalho, buscam emprego, mas não buscam trabalho. Então, em todo o setor existe, mas na educação física, nas escolas de futebol, isso é um agravante, porque está formando pessoas, formando cidadãos e possíveis atletas. Então, se não tiver essa formação, essa como eu posso dizer? Esse preparo, né? Esse preparo adequado, ele acaba comprometendo aí uma série de fatores. Olha, Marden, Márcio e Raoni, eu confio muito na minha área profissional. Eu confio muito na profissão a qual eu graduei. E eu entendo que o profissional de educação física só com a graduação não dá conta de lidar com escolinhas de futebol. Esse cara, ele precisa buscar um algo a mais, como o Marden citou. Vá fazer uma pós-graduação, vá fazer algum curso de extensão em relação à educação infantil baseada no contexto futebolístico. A graduação só não dá conta. Agora, é claro que tem muita gente que fica olhando a mamãe bonita na arquibancada, a irmã da mamãe bonita, a irmã do menininho, que é o ala que ele gosta, né? Então, quer dizer, isso tem que ser levado em consideração. Profissionalismo, sim. Exacerbação de libertinagem, não. É difícil, né? Bom, eu... Seguindo nessa linha ainda de pergunta com relação ao profissional, vocês acham... E aí eu não tenho realmente essa experiência, né, perguntando... curiosidade mesmo. O que se mais trabalha hoje nas escolinhas de futebol? Prioriza-se o fundamento do futebol ou as táticas de jogo? Olha, eu vejo, na verdade, muito pouco trabalho de fundamento. Vejo muito pouco o trabalho de fundamento. Parte para a parte tática. Na verdade, assim, é até difícil se colocar parte tática para uma criança. Sim. A parte tática ela depende muito de repetição, de posicionamento, enfim. Mas ainda assim você vê mais esse tipo de trabalho do que no trabalho de fundamento e de desenvolvimento motor propriamente dito. Exatamente. Eu, assim, em algumas visitas que eu fiz, com todo respeito a alguns profissionais, vejo a criança bater de bico e não ser corrigida. Então, assim, o passe, ele é um fundamento primordial, né? Acho que até o número 1 do futebol, e ele não é muito bem trabalhado. Ele não é, muitas vezes, nem trabalhado. Então, assim, eu acho que eles cuidam mais da parte, alguns preferem mais ir direto à parte de coletivo, sem se preocupar com essa parte de fundamento. Na minha época a gente falava assim, ó, o professor chega e joga a bola pro alto e vira as costas e, como disse o Marcão, vai olhar pra mãe, vai olhar pra irmã, né, do menino, infelizmente. Marcião, deixa eu complementar, porque eu tava aguardando esse momento, um momento muito importante para mim em relação às citações acadêmicas, que eu gosto bastante, né? Existem dois pesquisadores famosíssimos, sumidades em periodização do treinamento e treinamento de força, que é o Weineck e o Fleck, e eles comentam o seguinte: até os 12 anos de idade,
córtex e o cerebelo estão em fases principais de desenvolvimento. Eles não estão formados completamente, o sistema nervoso no caso, e é de suma importância olhar para capacidades motoras durante essas aulas. Então essa história de pegar a bola, como você brilhantemente citou, infelizmente para nossa área, rolar a bola e vou ver a moça bonita da arquibancada, vai dar problema, porque após os 12 anos, se essa coordenação motora, se essas capacidades físicas não forem adequadamente trabalhadas, esse menino não vai ter um bom futuro, seja ele na profissão escolhida no futebol ou por aí vai, ou não. Então a gente tem que tomar cuidado, quando fala de sistema nervoso, córtex, cerebelo, e você tá achando que é só futebolzinho, a situação vai ficar ruim pro seu aluno. Pois é, e ruim pro seu filho também, né? Nós estamos aqui terminando o nosso programa, infelizmente o tempo passa rápido quando o assunto é legal. Tem mais algumas perguntas, mas infelizmente não vai dar pra gente fazer. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês e deixar aí aberto esse espacinho aí de 3 minutos aí, né? 1 minuto e meio para cada um, para vocês fazerem as considerações finais e já agradecendo a participação de vocês dois. Olha, Márcio, amigo ouvinte, eu agradeço aí essa brilhante, né, essa grande oportunidade da gente falar de um tema muito, muito forte, muito sério, que é escolas de futebol, né? E me sinto honrado por esse convite. Espero aí ter passado para o amigo ouvinte alguma coisa de qualidade, né? De qualidade para poder futuramente aí desenvolver um pouquinho mais, até a sua cobrança junto à escola que seu filho faz a aula, até para melhoria dos profissionais que estão aí nos ouvindo, melhoria do seu trabalho, que procurem fazer novos cursos, procurem se informar, se integrar mais em toda a parte educacional para aí melhorar muito mais o seu trabalho e também a qualidade dos nossos alunos, nossos futuros craques dentro e fora de campo. Marden, obrigado aí. Deixa o seu contato aí pra gente, Marden, né? Pro ouvinte que quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, o e-mail é mardenesportes@ig.com.br e o WhatsApp celular 974308297. Liga Brasileira das Escolas de Futebol, o site é www.libraef.com.br. Obrigado, Marden. Fala, Marcão, suas considerações finais. Ouvintes, Marden, Raoni, Márcio, um prazer estar aqui. Muito obrigado pela, mais uma vez, participação. Fico muito feliz com isso. É a terceira vez que venho, então vou pedir música. Raoni, toca Iron Maiden, por favor. Mas muito obrigado, sempre um prazer. À disposição sempre. Obrigado, Marden. Obrigado, Marcão, mais uma vez pela participação. Esse assunto é muito, muito legal. A gente tem aqui o nosso programa Vida Ativa e a gente quer sempre oferecer aos nossos ouvintes contribuições para que a gente fique sempre com uma vida mais ativa, mas uma vida ativa com consciência, com profissionalismo dos nossos professores de educação física. Aqui fica o meu detalhe final aqui, né? Meu recado final para você, professor de educação física, que realmente saiba o seu real papel com relação à sociedade, né? Que você tem um papel fundamental no desenvolvimento, não só motor, como nós dissemos aqui no programa, mas o seu desenvolvimento generalizado de uma criança, né? E faça isso com muita educação, com muito profissionalismo e com muito desejo de que aquela criança se torne um ser humano melhor. E aí você realmente vai ter sucesso na sua profissão. Esse foi o nosso Vida Ativa de hoje. Obrigado aí. Estaremos de volta semana que vem com mais Vida Ativa. Valeu! Você ouviu Vida Ativa. Notícias, entrevistas e dicas sobre qualidade de vida.